Poderoso é o nome do Senhor Jesus, a paz de Cristo. Eu glorifico ao Senhor por estar aqui neste momento. Tenha certeza, louvado seja Deus, que meu coração estava ansioso por este momento. Eu não estive aqui durante 2 semanas, mas tenha certeza que foi por um motivo também de glorificar o nome dos céus. Por esse motivo eu não estive aqui, estava envolvido em um projeto para a glória de Deus. E assim, o nome do Senhor Jesus, ele não pode deixar de ser glorificado, mas tenha certeza que eu estava aí, orando pela sua vida também, intercedendo. E tenha certeza que sempre que eu não venho por aqui deixar uma palavra que Deus ele coloca no meu coração, é porque de fato, por algum motivo, por alguma ocupação, realmente não deu mesmo. Mas eu fico, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esperando esse momento para compartilhar com você uma palavra que Deus ele coloca no meu coração. Seja muito bem-vindo por aí, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. É sempre um motivo de alegria ter a sua vida aqui no nosso canal, um cantinho que o Senhor reservou para que nós pudéssemos aí receber uma palavra do trono, uma direção. E eu glorifico a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus ele possa te abençoar na sua infinita paz, na sua infinita graça e na sua infinita bondade. Louvado seja Deus. Explicando para algumas pessoas, às vezes algumas pessoas até acham, mas você não gravou, mas eu não recebi o vídeo. Muitas das vezes pode ser até a própria plataforma que tira aí alguém que está inscrito, ou muitas das vezes também porque eu não tenho aí gravado todos os dias. Mas eu quero explicar aqui para vocês que eu tenho 2 semanas que não entro, por motivo aí de algumas ocupações, a qual também eu estava ali prestando um serviço para o reino. Deus abençoe poderosamente. Eu quero glorificar o nome santo do Senhor Jesus. E eu quero dizer que os céus, ele tem sido e continuará sendo glorificado na sua vida. E a palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos começar a ler o versículo de número 17. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Comece abrindo aí a sua Bíblia. Comece separando essa palavra poderosa. É uma palavra conhecida, mas eu tenho certeza que Deus, ele vai se manifestar de forma poderosa, de forma gloriosa, porque assim é a palavra do nosso Senhor. Está escrito que ela vai na divisão de ossos, juntas e medulas. E ela faz aquilo que nada e nem ninguém mais pode fazer. O nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, é aquele que das suas narinas sai fumaça, que da sua boca sai fogo flamejante. É aquele que passeia no meio do fogo. Ele é o nosso Deus, aquele que antes mesmo que houvesse dia ele é. E não há o que possa fazer escapar das suas mãos. Está escrito, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem mesmo será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque para ser contra nós tem que primeiro ser contra o nosso Deus, e para passar, aleluia, por nós tem que passar pelo Senhor, porque está escrito que eis que Ele vai adiante de mim e adiante de ti. Vamos louvar o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar, ele vem te buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos.
acontecerá. Glória a Jesus, eu tenho certeza que você também, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, sabe que você e eu não somos daqui. Sabe quando você vai a uma determinada cidade, ou quando você vai a um determinado estado diferente, uma determinada capital, ou até mesmo uma cidade vizinha, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que mesmo aquele local sendo o lugar mais maravilhoso, mesmo aquele lugar sendo um lugar, louvado seja Deus, onde você se sente confortável, a sua vontade é sempre voltar para casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos que ter, louvado seja Deus, esse pensamento, essa vontade de querer retornar para o céu. É por isso que nós temos aí, louvado seja Deus, uma inquietação da nossa própria alma, porque aqui não é a nossa casa, nós estamos passando um tempo, a nossa morada é no céu. Louvado seja Deus, é por isso que a Bíblia vem dizer que nós somos peregrinos. Louvado seja Deus, e é por isso que Deus ele fez o povo peregrinar cerca de 400 anos, fez Abraão peregrinar. Louvado seja Deus, porque nós precisamos entender que a nossa morada não é aqui. E eu glorifico ao Senhor Jesus, porque a nossa morada lá no céu é sobrenatural. Está escrito que ele disse: eu vou preparar lugar. Louvado seja Deus, e eu creio que ele já preparou. Aleluia, que está tudo preparado, esperando a minha vida, esperando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, rendida diante do altar do Senhor. Eu quero glorificar a Deus, porque Deus ele colocou uma palavra poderosa no meu coração. Eu quero compartilhar com você, e eu creio que você vai fazer aí um entendimento daquilo que o Espírito Santo quer falar contigo neste momento. Eu tenho certeza que se você está aí do outro lado, se você chegou aí, é porque Deus ele tem algo poderoso para te entregar. Eu gostaria de ler o texto lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 17, que vem dizer assim: para o meu e para o seu coração. Louvado seja Deus. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostado e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel, no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe ordenou. Louvado seja Deus. E aí a palavra do Senhor vem dizer, nós vamos pular lá para o versículo de número 26. Nós lemos até o versículo de número 20, parte A. E nós vamos pular para o versículo de número 26, que diz assim a palavra do Senhor. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado, e lhe disse: é isso que receberá o homem que assim matar. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Versículo de número 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu louvo a Deus por esta palavra, glorifico também aí, louvado seja Deus a sua vida, que Deus ele possa te encher de força, de fé e de ânimo, assim como era Davi, naquele momento aqui, em que ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, enfrentou um guerreiro por nome de Golias. A palavra do Senhor vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
nós começamos a ler aqui o versículo de número 17, do capítulo 17 do livro de 1 Samuel. A palavra do Senhor vem dizer que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se nós começarmos a ler o texto anteriormente, nós vamos ver que havia cerca de 40 dias, onde o exército, louvado seja Deus, filisteu, estava acampado junto a um vale, o exército do Senhor, junto ao monte, o exército do Senhor junto a outro monte, e o que separava um exército do outro era um vale no meio, ou seja, monte de um lado, monte de outro e um vale. E a palavra do Senhor vem dizer que todos os dias, um homem por nome, louvado seja Deus, de Golias, que era ali o chamado gigante, ele vinha afrontar o exército do Deus vivo e ele dizia: louvado seja Deus, traga-me um homem que possa lutar comigo. E nos diz a palavra que aqueles dias estavam se passando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e aleluia, Davi, ele tinha 3 irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor vem dizer que era guerreiro de Saul, era guerreiro israelita. E a Bíblia nos diz que Jessé então se preocupa com os seus filhos, louvado seja Deus, e onde nós começamos a ler o texto, diz assim, versículo de número 17. Nesta ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me uma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul, com todos os homens de Israel, no vale de Elá, lutando contra, aleluia, os filisteus. Nos diz a palavra que Davi, ele recebe uma orientação do pai, um pedido do pai, para ir até o vale de Elá, para saber como estavam seus irmãos. Mas algo aqui me chama a atenção, porque a palavra do Senhor vem dizer que quando Davi chega lá, está tendo uma movimentação. E que movimentação é essa? Exatamente aquilo que nós vimos aqui anteriormente. Tem um homem, por nome de Golias, afrontando o exército do Deus vivo. E a palavra nos diz que todo o exército, ele se apavora, ele se atemoriza. Louvado seja Deus pelo que aquele homem todos os dias, louvado seja Deus, afronta e espera alguém para lutar. E a Bíblia vem dizer que ali não aparece. E a Bíblia nos diz que então Davi, ele pergunta o que aconteceria com quem lutasse com aquele homem. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, versículo 26, nós lemos o texto que diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E aqui eu já quero liberar uma palavra para a minha vida e para a sua. Louvado seja Deus. Sabe o que significa incircunciso? Aquele que não tem aliança, porque no tempo de Moisés a circuncisão era a retirada do prepúcio masculino, o que dava o direito a uma aliança com o Senhor. E a Bíblia vem dizer que quando Davi, ele vem falar isso, ele vem falar acerca de aliança. E Davi está dizendo quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo, para afrontar a presença de Deus no acampamento. E a Bíblia vem dizer que então, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouve Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: louvado seja Deus, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Se nós voltarmos no texto, no versículo de número 17, nós vamos ver que Davi foi levar comida para os irmãos. Mas olha só a forma como Davi, ele foi tratado e ele foi recebido. Nos diz a palavra que Eliabe, o seu irmão mais velho, ao ouvir, louvado seja Deus, Davi falando com os soldados, ficou irritado. E por que que Eliabe ficou irritado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem era Davi para que Eliabe ficasse irritado? Com a presença de Davi, conversando com os soldados. E Deus vem falar algo muito interessante ao meu e ao teu coração. Muitas das vezes, quando vai para fazer um favor, quando vai para prestar um serviço, eu e você, nós servimos. Eu entendo que se Davi ele levasse a comida, ele ficasse no canto dele, Eliabe não ficaria irritado. Eu entendo que se Davi apenas entregasse aquilo pelo que ele foi chamado, louvado seja Deus, aí estava tudo bem.
Mas nós vamos ver um incômodo. E existem muitos tipos de Eliabe incomodado com os Davi no cenário. Por quê? Porque não quer que Davi tenha a oportunidade que ele tem de guerrear. Se Eliabe tinha oportunidade de guerrear, por que Davi não poderia ter? Se Eliabe tinha oportunidade de vencer, por que Davi não poderia ter? Eu acho interessante que Eliabe estava lá no cenário, mas Eliabe em momento nenhum, aleluia, se ofereceu a ir lutar com Golias. Mas quando Davi ele chega no cenário e que ele decide lutar, Eliabe ele não gosta. E a palavra do Senhor vem dizer que ele fica irritado. Ele fica irritado. Eu acho interessante que muitas das vezes as pessoas elas querem a minha utilidade, elas querem a tua utilidade. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que Deus ele cria estratégias e oportunidades. Deus criou ali uma oportunidade para Davi, que talvez ninguém teria dado. Eu acho interessante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Davi ele ficou sabendo pela boca de estranhos. Oh, aleluia, a oportunidade. Não foi pela boca de gente de perto, não foi pela boca de gente que poderia ter ajudá-lo. Sabe o que Deus vem dizer para mim, para você? Que muitas das vezes as oportunidades podem até passar despercebido por mim, por você, pela boca de quem está perto. Mas Deus, ele sempre vai usar alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para falar. Nos diz a palavra que os soldados, então, eles falam. Falam o quê? Aquilo, louvado seja Deus, que a pessoa iria ganhar a quem guerreasse com Golias e conseguisse, aleluia, vencê-lo. Nos diz a palavra que Eliabe, então diz assim, louvado seja Deus, perguntou: por que você veio até aqui? Olha só, será que Davi ele não tinha o direito de estar ali tanto quanto Eliabe? Muitas das vezes tem pessoas que estão em um determinado ambiente, elas acham que você, elas acham que eu não tenho o direito de estar ali. Agora, eu acho interessante que quem decide isso não é Eliabe, eu acho interessante que quem decide isso não é Saul, eu acho interessante que quem decide isso não é Jessé. Sabe o que eu acho interessante? Que quem decide isso é o Deus Todo-Poderoso. Quem introduziu Davi ali naquele cenário foi Deus. E não tinha nada que Eliabe está se incomodando com a presença de Davi. Olha só a pergunta que ele faz: por que você está aqui? E muitas das vezes tem pessoas que se incomodam com a minha presença e a tua presença em determinados lugares. Elas, louvado seja Deus, na verdade elas querem um ambiente só para elas. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quem decide isso não é o homem, não é a mulher, louvado seja Deus, mas é o Senhor. Quem decidiu que Davi iria estar ali foi o Senhor Jesus. E Deus preparou o cenário. E aqui eu quero profetizar que Deus ele vai preparar um cenário. Queira Eliabe ou não, que você esteja ou não. Está escrito que Eliabe diz assim: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu acho interessante que Eliabe, ele desdenha, ele desfaz daquilo que Davi ele fazia. Mas o que ele não sabia é que enquanto Davi olhava, louvado seja Deus, poucas ovelhas, Davi estava sendo treinado, coisa que ele não foi. Eu acho interessante que enquanto Davi estava olhando as poucas ovelhas como ele estava achando, Deus estava treinando Davi, a qual a palavra vem dizer que Davi lutou com urso e com leão e prevaleceu. Eu acho que Eliabe ele não entendia, louvado seja Deus, que o pouco para Deus é muito. Muitas das vezes tem pessoas olhando aquilo, louvado seja Deus, que você tem, está dizendo é pouco. Tem pessoas que estão olhando, está desfazendo daquilo que você tem, porque acha que o que ela tem é superior. E Deus está dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu, quando estou presente, transformo muito. Davi ele poderia ter poucas ovelhas? Poderia. Davi poderia não estar na guerra junto ali, louvado seja Deus, com um exército? Poderia. Mas na hora que a batalha apertou, quem se prontificou e apareceu para lutar foi quem não tinha treinamento de guerreiro. Foi quem tinha treinamento com ovelhas. Olha que coisa interessante. Sabe o que Deus vem dizer para mim, para você? Não te importas com a zombaria. Não te importa se estão olhando e estão dizendo, oh, aleluia, você acha mesmo que você vai conseguir vencer? Louvado seja Deus, mesmo você tendo essas poucas ovelhinhas. Tem muitas pessoas que acham que outras não podem chegar a lugar algum porque elas não têm, aleluia, louvado seja Deus, talvez uma condição.
Quantas das vezes pessoas que não tinham uma condição, poder aquisitivo tão elevado, conseguiu chegar em determinados lugares pela perseverança, louvado seja Deus, e pela esperança. A determinação de vencer. Eu acho interessante que ele diz assim, olha só, e ele ainda completa e diz, sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Olha o que ele diz, sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Eu acho interessante que as pessoas às vezes têm uma percepção ao meu e ao teu respeito, que eu e você às vezes nem podemos imaginar. A Bíblia vem dizer que Eliabe era irmão de Davi mais velho. E olha a concepção que ele tinha de Davi. Ele diz, sei, aleluia. Ele diz assim, sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Eliabe achava que conhecia Jesus. Mas na verdade ele não conhecia. Porque a Bíblia vem falar que Deus, aleluia, escolheu e ungiu Davi. E ele estava lá presente. E se Deus tinha escolhido e ungido Davi, é porque Deus estava se agradando de Davi. Aí Eliabe, lá na frente, porque a palavra do Senhor vem dizer que aqui nesse contexto, Davi ele já tinha sido ungido. Mas Eliabe ele não aceitou. E tem muitas pessoas que não aceitam aquilo que Deus ele faz na minha vida, aquilo que Deus ele faz na sua. Você sabia que tem gente que não gosta de você pelo simples fato de onde Deus te colocou? Pelo simples fato de onde você chegou? Não é simplesmente por não gostar, é simplesmente por não aceitar aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Está escrito que nesse contexto aqui, Davi ele já tinha sido ungido. Eliabe estava lá, mas olha o que ele diz. Eu sei que o seu coração é mau. Você acha mesmo que Deus ia ungir alguém com coração mau? Será que Deus iria escolher alguém, louvado seja Deus, que fosse presunçoso? E olha aqui um recado do céu. Tem muita gente achando, louvado seja Deus, que é a escolha de Deus, quando na verdade o coração é mau e é presunçoso. Eliabe achava que ele era guerreiro. Mas na verdade, guerreiro de Deus era Davi. Tem muita gente que está se enganando. Louvado seja Deus. E a saber, esse tipo de gente aqui, Eliabe, que acha que está no cenário que só ele pode estar, que mais ninguém pode estar ali, naquele posto de guerreiro, naquele posto de valente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho interessante, louvado seja Deus, que mais para frente Deus, ele institui Davi como rei. E eu fico imaginando como não foi para Eliabe ver o quê? Aquele que ele chamava de presunçoso. Louvado seja Deus, aquele que ele chamava que tinha um coração mau. Olha o que ele diz. Você veio só para ver a batalha. Davi ele foi levar comida. E ele era mal interpretado. E quantas das vezes a sua intenção é boa. Davi ele não foi lá olhar a batalha. Davi ele não foi lá lutar com Golias. Deus criou a situação e oportunidade. Mas muitas das vezes, Eliabe do cenário vai achar que você está indo observar, vai achar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você está indo de caso pensado com coração mau. Está escrito que Davi ele foi levar uma comida. E muitas das vezes você vai até fazer algo de bom para alguém. Aleluia, mas você vai ser mal interpretado. Por quê? Porque aquela pessoa quer aquele ambiente, aquele cenário somente para ela. Ela acha que só ela pode ter um crescimento. Louvado seja Deus. E quando eu falo ela, meu irmão, minha irmã, eu falo ela, gênero feminino e masculino. Quando eu falo ela, eu falo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, criação, gênero humano. Louvado seja Deus. A pessoa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquela pessoa, ela acha, louvado seja Deus, que você e eu não temos o direito de estar ali. Eliabe achava que Davi não tinha o direito de estar ali. Mas quem deu o direito a Davi foi Deus. E operando Deus, quem impedirá? Eu gostaria de, aleluia, continuar o texto que diz assim, aleluia. Versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Nós vamos ver aqui, né? Alguém que desafiou ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, que estava ali há cerca de 40 dias, desafiando, louvado seja Deus, pessoas. E aqui vai uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração.
A palavra do Senhor vem dizer que Golias estava desafiando, louvado seja Deus, quem sabia lutar com armas. Só que aparece alguém no cenário que tocava harpa. Aparece alguém no cenário que adorava a Deus. Aparece alguém no cenário que cuidava de poucas ovelhas. E a palavra do Senhor vem dizer que um jovem de aproximadamente 17 anos luta com um guerreiro, porque está escrito que Golias ele era um guerreiro desde a sua mocidade. Ele estava todo equiparado, todo louvado seja o nome do Senhor Jesus, com suas estratégias e suas artimanhas. E aí a Bíblia do Senhor vem dizer para mim e para você que vai lutar com ele, praticamente um menino. Sabe qual é a diferença? É que Golias lutava, louvado seja Deus, com quem não tinha aliança. Mas quando ele começa a lutar com quem tem aliança, o negócio é diferente. E Deus vem dizer para mim e para você: louvado seja Deus, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo ao quem você serve? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo a qual eu sirvo? A palavra do Senhor vem dizer que Davi ele dá uma resposta, aleluia, porque Golias ele ameaça Davi. E a palavra do Senhor vem dizer que Davi ele diz: você vem contra mim com dardos, com lança e com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pega essa luta, meu irmão, pega esse Golias, louvado seja Deus. Eu não sei qual é a área, mas eu tenho certeza que tem um Golias que está se achando gigante, que está se achando grande, que está se achando superior. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a área que o inferno está tentando, aleluia, trazer um Golias para a sua vida, mas eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua, que assim como Golias tombou, todo esse gigante, aleluia, que apareceu no teu cenário, no teu caminho, vai tombar também em nome de Jesus. Está escrito que depois que Davi, ele levanta ali a sua funda e ele gira, a palavra do Senhor vem dizer que existia uma brecha. E aqui eu quero profetizar que existe uma brecha deixada pelo adversário da minha e da sua alma. E é aí que o poder de Deus ele vai se manifestar. Nos diz a palavra que Davi, olha o que Davi ele diz. Louvado seja Deus para Saul e para todo o povo que achava que ele era pequeno para lutar com Golias. Versículo 37, ele diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. O Senhor que me livrou o quê? Das garras de leão e das garras de urso, me livrará das mãos desse filisteu. E agora eu queria fazer um comparativo comigo e com você. O que seria mais pesado? O que seria mais forte? A mão de um leão, as garras de um urso ou as mãos de um gigante? E aí Davi, ele diz: o Senhor que me livrou das garras de um leão, louvado seja Deus, das mãos do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Sabe o que significa essa palavra traduzindo para a minha vida e para a sua? O Senhor que já me livrou de lutas maiores, de confrontos maiores, de lutas, louvado seja Deus, maiores, vai me livrar também dessa qual eu estou vivendo. Davi, ele trouxe à lembrança coisas que ele já tinha vivido e que ele tinha superado. Situações a qual ele tinha vencido. Porque ele diz: o Senhor que me livrou. Olha só que declaração poderosa. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. E Deus vem dizer para mim e para você: não temas a afronta do filisteu. Nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Davi ele diz assim, versículo de número 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Sabe o que fez Davi vencer? Não foi a força do braço, não foi a força das armas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi o nome de Jesus, foi a presença de Jesus, que não chegou com Davi apenas ali naquela batalha.
A presença de Deus acompanhava Davi onde ele ia. Seja no campo pastoreando ovelhas, seja levando comida para os seus irmãos, seja subindo ao acampamento, ao vale de Elá, onde a palavra do Senhor vem dizer que ali tinha, aleluia, 2 exércitos. E ninguém lutava contra aquele filisteu. Mas chegou ali alguém de Deus. E eu quero declarar que você é esta pessoa de Deus. Para quê? Para não deixar Golias ameaçar o território que é seu. Para não deixar Golias vencer aonde Deus disse que iria te dar a vitória. Para declarar o nome do Senhor e declarar que o nome de Cristo tem poder. Para declarar que o sangue do Senhor Jesus tem poder. Aonde? Na tua casa, na tua vida, em qualquer ambiente onde você colocar a planta dos teus pés. Declare que Jesus, ele vai contigo. Deus te abençoe poderosamente, fique com esta palavra. Deus, ele assim me instruiu. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Deus vai continuar falando ao meu e ao teu coração. Interessante que Deus, ele falou muito a respeito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Eliabe, né? O contexto da palavra, quando Deus me deu, era direcionado muito para Golias. Mas Deus, ele me mostrou algo no texto aqui, enquanto nós líamos. E Deus, ele quis falar também sobre comportamentos, às vezes de pessoas próximas, que chegam a determinados lugares e não quer que você também chegue. Fique atento. Por quê? Porque muitas das vezes você vai ser bem-vindo quando você faz um favor, você vai ser bem-vindo quando você é útil, mas você não vai ser bem visto quando você quer se superar os seus limites, quando você quer fazer algo de novo, quando você quer fazer algo que Deus colocou no seu coração. O que Davi estava pretendendo fazer ali era algo que o próprio Deus, aleluia, tinha o conduzido. Mas nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Eliabe não gostou. Saiba interpretar quem não tem gostado da tua presença. Saiba interpretar, louvado seja Deus, quem só quer a tua utilidade. E saiba interpretar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que toda luta que aparece, todo Golias que aparece, Deus, ele quer te dar vitória, em nome de Jesus. E assim eu agradeço pela sua presença aí do outro lado. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.